Olá, sejam bem-vindos ao Ambiente Legal. Lixo é o tema do momento. Não apenas o lixo político e social, esse a gente está vendo aí todos os dias, mas principalmente aquele que produzimos diariamente, que sai de nossas casas e chega até o aterro sanitário. Este lixo nós produzimos a incrível quantidade de 60 milhões de toneladas por ano no Brasil. O petróleo, para quem não sabe, já foi resíduo orgânico um dia. Veio do lixo, da decomposição da matéria orgânica. O lixo produz chorume, que é o primeiro estágio em direção ao petróleo. Até lá, no entanto, ele polui muito o nosso solo e causa transtornos nos sistemas de tratamento de resíduos mundo afora. Para falar sobre isso, trouxemos Walter Plácido, que é nosso convidado e um dos grandes especialistas do assunto no Brasil e no mundo. Walter, seja Fernando, muito bem-vindo aí ao Ambiente Legal. Obrigado, viu? muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Força ao Ambiente Legal. Obrigado, Walter. Você é suspeito que você é meu amigo, mas Walter é engenheiro, é um dos grandes especialistas nessa matéria, foi responsável pelo projeto modelo, que foi o do Rio de Janeiro, né, de gestão de resíduos sólidos no Estado. Né, e tem muito a nos dizer sobre essa questão. Primeiro, Walter, o que é um chorume, hein? O chorume é aquele líquido produzido por conta da incidência de chuva, né, de incidência pluviométrica, nos depósitos de lixo, sejam aterros sanitários, ou seja, lixões. Essa incidência de chuva, essa incidência de água, ela misturada com a matéria orgânica em decomposição, matéria orgânica e também inorgânica em decomposição, ela produz um líquido que tem uma concentração tóxica muito alta. A gente tem no chorume, além de uma elevada carga orgânica, né, o que a gente chama de DBO, DQO, demanda bioquímica de oxigênio, demanda química de oxigênio, além desses parâmetros serem muito elevados, para você ter uma ideia, é de 10 a 15 vezes mais alta do que encontrado no esgoto doméstico. Além disso, você tem uma série de outros contaminantes vindos da própria composição do nosso lixo, porque, infelizmente, junto ao lixo doméstico, você tem uma série de outros produtos, né? Materiais eletroeletrônicos, pilhas, baterias, chapas radiográficas, né? que, porventura, vão parar no lixo orgânico. Isso daí gera um acúmulo de metais pesados que também vão estar presentes nesse chorume. Né? E, além disso, você também tem grandes concentrações de sais. Então, basicamente, a composição do chorume é essa, quer dizer, uma elevada carga orgânica, mais alguma composição de alguns metais, e uma certa quantidade de sais e, sobretudo, muita amônia e nitrogênio amoniacal. Esse caldeirão de poluentes precisa de ter um tratamento adequado. Por sinal, um caldeirão de poluentes muito mal cheiroso, né? Fede muito. Para falar a verdade, o grande fedor que vem tanto dos aterros ou dos lixões, vem do chorume. Além, é claro, a matéria orgânica em decomposição fede, né? O metano também tem um cheiro característico, mas, sem sombra de dúvida, o chorume deve ser um daqueles... É o campeão, né? É o campeão de cheiro, de cheiro. Agora, os lixões mundo afora aqui, no Brasil, o chorume ia para o solo direto, né, Walter? Fernando, até 15 anos atrás, aqui no Brasil, pelo menos, você não tinha aterro sanitário. Né? 15, 20 anos atrás. Nós temos a nossa sociedade, ela tem aí, do período pós-industrial para cá, ela tem diversificado muito a produção e a tipologia, a característica do seu resíduo. Não é? Historicamente, a humanidade sempre produziu resíduo, mas, historicamente, esse resíduo era matéria orgânica. Ou restos de ferramenta, restos de utensílios, de equipamento. Carcaças, né? Exato. Acontece que, com a Revolução Industrial e com a modernidade da sociedade, isso se intensificou. A partir da Segunda Guerra Mundial, você teve uma industrialização ainda mais vertiginosa e uma estratificação ainda maior. Com o advento do petróleo e dos subprodutos do petróleo, sobretudo plástico, você tem uma diversidade ainda maior. Então, a gente tem hoje, no nosso lixo, uma composição muito diversificada,
composto por plásticos, metais, papel, papelão, teixo, matéria orgânica e outros elementos, resíduo eletroeletrônico, pilha, bateria, lâmpada. Isso, infelizmente, por força da gente não ter projetos de educação e conscientização ambiental mais avançados, e nós temos esquemas de recolha seletiva mais eficientes, isso vai tudo misturado no lixo comum. E isso vai contribuir para a sopa chamada chorume ser altamente agressiva ao meio ambiente. Então, antes dos aterros sanitários, hoje o Brasil, felizmente, já tem bastante aterros sanitários, isso estava nos lixões, isso estava infiltrando e isso foi parar no nosso lençol freático. Então, uma coisa que é importante é nós não perdermos a perspectiva de que os nossos lixões precisam estar sendo monitorados hoje. Não adianta você somente fazer um aterro sanitário... Eles continuam vertendo chorume, né? Não adianta você fazer um aterro sanitário e deixar o mato cobrir o lixão. Aquele lixão ele precisa ter um processo de remediação, controle e monitoramento. Nós precisamos investigar até onde os lençóis freáticos, o solo e até mesmo as camadas mais subterrâneas dos nossos aquíferos estão contaminados pelo chorume e por outros contaminantes advindos da disposição irregular de lixo. E como é que tem sido a evolução do tratamento do chorume, hein, Walter? Como é que era antes e como é que se trata hoje? O tratamento de efluentes industriais avançou muito em todo o mundo nos últimos anos, né? Se a gente pensar que as nossas primeiras petroquímicas, vamos aí, a Reduc, né? A refinaria Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Imagina aquilo ali quando foi instalado, qual era o tratamento que havia para os seus efluentes industriais de qualquer natureza? Nenhum. Imagina de milhões de anos, que é o petróleo. Imagina a nossa Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, instalada também há mais de 50 anos atrás, lá em Volta Redonda. Como é que se fazia o gerenciamento dos resíduos, seja os resíduos sólidos perigosos, ou seja os seus efluentes industriais? Era muito, muito aquém daquilo que precisa ser feito. A verdade seja dita é que, com o passar dos anos, o tratamento dos resíduos, seja os resíduos sólidos, seja os resíduos industriais, os efluentes líquidos industriais, teve muito avanço. Vários processos de investigação, de desenvolvimento de tecnologia, de plantas, vêm oferecendo ao setor alternativas, rotas tecnológicas, equipamentos, soluções que conseguem tratar. Hoje você tem, se eu não me engano, se não me falta a memória, o único tipo de resíduo que você ainda não tem um tratamento adequado é o resíduo nuclear. Fora isso, qualquer outro tipo de resíduo, seja por eliminação através de incineração, seja confinamento em células de segurança, como é o caso dos aterros sanitários, sejam outros processos, isso tem solução. No caso do chorume não foi diferente. Na medida que existiam os lixões, sabia-se da contaminação, nada se fazia, porque com lixão nada se faz. Se joga lixo, aquilo ali polui, é o metano poluindo, é a proliferação de vetores, é toda aquela mazela que a gente já sabe que os lixões produzem. Mas, no caso dos aterros sanitários, à medida que os aterros foram sendo construídos, o chorume começa a aparecer. Por quê? Porque os aterros sanitários são projetos de engenharia onde você impermeabiliza o solo, faz um sistema de drenagem para você poder captar esse percolado, esse lixiviado, esse chorume, armazena ele para um futuro tratamento. Nos nossos primeiros... Aliás, essa questão é interessante para a gente poder continuar logo após os nossos comerciais. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Olá, continuamos com o nosso Ambiente Legal. Você pode nos acessar pelo portal da TV Êxito, www.tvexito.com.br, ou pelo nosso portal Ambiente Legal, www.ambientelegal.com.br. Estamos aqui conversando um assunto interessantíssimo, que é justamente o tratamento de chorume. Aquilo que a gente conhece, basta você deixar 3, 4 dias o lixo na sua casa, você vai ver o chorume já sendo produzido ali, né, no saco. E imagine aquilo em grande escala num aterro sanitário, né? Walter, você estava falando sobre a evolução da tecnologia do tratamento hoje do chorume no mundo. Começou a falar da introdução do aterro sanitário. E aí?
Sim, de uma forma geral, a evolução do tratamento dos efluentes, seja os resíduos sólidos, seja os efluentes líquidos, evoluiu muito nos últimos anos, né? E no caso do chorume não foi diferente, mas especificamente no caso do Brasil, e aí a gente pode falar com mais propriedade, quando nós partimos, saímos da fase dos lixões e entramos na fase dos aterros, isso tem aí meia dúzia de anos, 10 anos, que começaram a ser implementados os primeiros aterros sanitários no Brasil, o chorume começou a ser acumulado e aquilo começou a ser levado para as estações de tratamento de esgoto. A produção de chorume ela vai aumentando ao longo do tempo, à medida que os aterros vão envelhecendo, vai tendo mais lixo acumulado, chove, por mais que tenha todo um sistema de drenagem que vai evitar que a água da chuva infiltre no solo, porque quanto mais chuva infiltrar, mais chorume vai produzir, ela infiltra. Então, você vai ter produção de chorume. Esse chorume foi sendo acumulado nos aterros sanitários e, o tempo passando, isso era levado para as estações de tratamento de esgoto. Até hoje, tem grandes aterros sanitários que ainda usam o tratamento. Só que as estações de tratamento de esgoto, como o nome já diz, elas são fabricadas, elas são produzidas para tratar o esgoto, que tem uma característica diferente do chorume. Por mais que o chorume ele tenha o volume dele seja infinitamente menor do que o volume de esgoto, e ele tenha uma capacidade, ele pode ser diluído no esgoto, ele fica lá. O metal pesado, os sais, o nitrogênio amoniacal, a amônia, ele está ali, né? E o que você faz é diluir. Quando você coloca o chorume dentro de uma estação de tratamento de esgoto, esse chorume fica diluído, mas ele continua existindo. E como as estações de tratamento de esgoto elas são projetadas para tratar esgoto, elas não tratam o chorume. Devidamente. Né? Devidamente. E isso está sendo percebido pelos órgãos ambientais e estão indo na direção de obrigar aos aterros, aos operadores de aterro, que cuidem do seu próprio chorume no local onde ele é produzido. Então, esse é o momento, né? Esse é o ponto de situação que nós temos no Brasil. Nós já temos talvez aí algumas quase que uma centena de aterros sanitários instalados no Brasil. Eu não tenho exatamente esse dado aqui de cabeça. E esses aterros hoje já começam a, então, procurar soluções para o seu próprio chorume. Essa variabilidade de chorume que você está mencionando, isso gera um ganho econômico? Então, Fernando, até hoje, o chorume ele sempre pesou como uma despesa muito forte para o operador do aterro. O que nós estamos vislumbrando atualmente é que o avanço tecnológico proporcionou que uma determinada rota tecnológica, conhecida como osmose reversa, ela tenha a possibilidade de apresentar uma relação custo-benefício que começou a viabilizar o tratamento de chorume numa escala maior. Qual seria a diferença entre essa osmose reversa e o que era feito antes? Em termos de tratamento de chorume, nós temos basicamente 4 rotas. Ou o tratamento biológico e físico-químico das estações de tratamento de esgoto tradicionais, que não trata o chorume adequadamente, pelo menos naquilo referente a metais pesados, nitrogênio amoniacal, amônia e sais, mas existe e é real, e é melhor do que nada. Claro. É melhor você levar o chorume para uma estação de tratamento de esgoto do que não jogar no rio, né? E existem outras rotas. Uma das rotas também mais antigas e conhecidas e comprovadas tecnicamente é o que a gente chama de MBR, que é o processo biológico. Depois do processo biológico, você tem um processo físico-químico, depois você passa por um carvão ativado, e esse conjunto de operações faz com que você tenha uma redução muito grande de todo esse processo. Existem processos ainda mais caros do que esses, que é o caso da incineração. Você pode queimar o chorume. Agora, imagina o custo que é queimar líquido. Se já queimar sólido é custoso, queimar líquido, você pode imaginar que é mais custoso ainda. Existem outras rotas, que é a evaporação. A evaporação é uma outra rota tecnológica. E você seca, fica com pozinho. Seca e fica com a parte sólida. Acontece que tanto a evaporação quanto a incineração exigem um consumo energético muito elevado, que faz com que o tratamento disso seja muito caro. A relação custo-benefício é complicada. E o que a gente tem hoje apontando no mercado é a tecnologia da osmose reversa. E por que é reversa? O processo de osmose é um processo comum no nosso corpo. Você tem a passagem por membrana daquele líquido mais concentrado para um líquido menos concentrado.
É como a seiva da árvore. Sim. A gente vai fazer o contrário, do menos concentrado para o mais concentrado, no caso da osmose reversa. Isso se faz como? Adicionando uma pressão elevadíssima e com membranas especiais para tratamento disso. Essa tecnologia é uma tecnologia muito antiga e era muito cara. A novidade é que isso foi barateando ao longo do tempo e a nossa empresa, a AST, ela conseguiu trazer isso para o Brasil com valores compatíveis para o mercado. Existe já uma primeira planta funcionando em São Gonçalo, no aterro do município de São Gonçalo, da região metropolitana do Rio de Janeiro, hoje tratando 120 metros cúbicos por dia de chorume, produzindo uma água extremamente purificada. Ou seja, o resultado do tratamento do chorume é água pura, é isso? No caso de processos que garantem como esse osmose. tipo de performance, sim. Nesse caso, sim. Porque os padrões de lançamentos estabelecidos no Brasil, que são muito parecidos com o padrão de lançamento exigidos na Europa ou nos Estados Unidos, eles não garantem uma água de qualidade para consumo ou para reuso. Tá. Mas é uma água que pode ser absorvida pelo corpo hídrico receptor. No caso do processo da osmose reversa, dos equipamentos que nós estamos oferecendo ao mercado brasileiro, eu digo para você que sim, que há ganho econômico. Por quê? Nós estamos vivendo uma crise mundial e uma crise nacional, e especificamente aqui em São Paulo, uma crise estadual de abastecimento de água. E nós temos capacidade de produzir água através de chorume. Aquilo que era um problema vira solução. Essa água produzida pelo nosso tratamento é uma água absolutamente purificada, sem metal nenhum. Inclusive, ela não serve para consumo humano porque ela não tem os sais minerais necessários para a nossa alimentação. Mas para reuso pode ser. Ela não serve também para rega de planta porque ela não alimenta a planta, porque ela não tem sais minerais. Ela é mais nobre do que o reuso, Fernando, porque você tem certos setores industriais que compram águas com determinadas características específicas que são muito próximas da água que nós produzimos. O setor de química fina, farmacêutico, cosméticos, a indústria química ligada à produção de tinta, torres de resfriamento, caldeiras, termoelétricas, todas essas indústrias elas compram água que não é água da Sabesp. É uma água que é produzida especialmente para eles. Essa água produzida pelo processo de osmose reversa tem características muito semelhantes. Ou seja, tem uma utilidade industrial. O operador do aterro, ele, claro, vai ter que fazer o investimento, ele vai ter o custo de operação, mas ele vai ter um subproduto que ele não precisa jogar no rio ou nem no corpo receptor. Ele pode vender isso para as indústrias da região e, com isso, diminuir o seu custo operacional. Tá. Muito interessante essa evolução, e vocês vejam, isso é um pequeno aspecto de uma vasta cadeia de assuntos atinentes à gestão de resíduos sólidos, né? E com soluções tecnológicas adequadas, né? Walter, muito obrigado. Você vai voltar mais vezes para falar sobre isso e outros assuntos relacionados a resíduos, viu? Muito obrigado a você, viu, Fernando, Walter? eu que agradeço a oportunidade, reitero aqui a minha disposição de colaborar com o seu programa sempre que for possível e necessário. Obrigado a você e obrigado a você que nos assistiu. Até o próximo Ambiente Legal.